Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós continuamos estudando a palavra de Deus e falando da palavra de Deus. Todo cristão, todo servo do Senhor, toda pessoa que aceita Jesus Cristo, que tem uma experiência com Jesus Cristo em todo o mundo, uma das coisas que sempre nós procuramos e todos nós procuramos fazer é desenvolver uma vida de santificação, ou esperar os resultados de uma vida santificada. Porque uma das coisas importantes no Evangelho é que cria em nós um caráter ético que vai nos acompanhar todo o tempo. Não tem como mudar. E uma das coisas que a gente vê hoje no mundo é que falta a ética da pessoa. Então ela é desonesta, ela age com má fé, ela é adúltera, ela faz uma série de coisas que contrariam o princípio cristão. Então todos nós como cristãos, nós procuramos desenvolver isto como servos do Senhor. E nesta manhã, ou nessa fala que eu quero colocar diante de todos, aqueles que são de nossa igreja e aqueles que nos assistem, é que há um resultado. O resultado de desenvolver uma vida de santificação nos leva a ter uma situação diferenciada. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve e diz assim, capítulo 3, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então você observa que o apóstolo Pedro, que andou com Jesus Cristo durante 3 anos, ele negou a Cristo, arrependeu-se, teve uma experiência de transformação, e ele vai receber o Espírito Santo. E quando recebe o Espírito Santo, ele começa a desenvolver uma vida autêntica como cristão. Ele escreve exatamente essas expressões, que é um texto inspirado por Deus e que serve de base para nós até o dia de hoje. Se você prestar atenção no texto, o apóstolo Pedro escreve coisas maravilhosas e que tem todo o sentido para a gente viver. Então, dentro desta ideia, o resultado de uma vida santificada nos leva à ausência de iniquidade, quebra de relacionamento com Deus, ações que interferem entre nós e Deus, que faz a distinção, que faz a divisão entre nós e Deus. Então Malaquias, capítulo 2, versículo 6, Malaquias foi o último profeta do texto bíblico, nos diz assim: a verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muito da maldade. Isso é o homem, o ser humano, o povo de Israel em especial, viveu esta vida que o profeta pôde dizer essas palavras. Nessa busca de um resultado por uma vida de santificação, nós vamos verificar que há uma disposição para a obra de Deus por parte da gente, como cristãos. Por isso que cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós e nós evitamos uma vida desagradável. Por isso que Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Isaías teve um encontro com Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse, aqui estou eu, envia-me. Ele teve um processo de santificação, de purificação, de uma vida íntima com Deus, e Deus convoca para as suas atividades. Então, o resultado de uma vida de santificação é desenvolver as atividades do reino, se tornar útil nas mãos de Deus, como nós vamos verificar o próprio ato, em Atos 2:22, onde o apóstolo Pedro tem uma experiência da unção plena do Espírito Santo, e ele vai dizer o seguinte: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Pedro colocou a sua vida nas mãos do Senhor, e Deus usava e usou durante toda a sua existência. E isso traz para nós refrigério e consolação, resultado de uma vida santificada. Proporciona isso: tranquilidade, refrigério, conforto, consolação, conforme diz Provérbios capítulo 12:25. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Isso é um fato real. Quando você está com alguma ansiedade, alguma preocupação, alguma necessidade premente em sua vida que lhe provoca essa ansiedade, você tem problemas. Agora, quando você se coloca diante do Senhor, você fica alegre. Isso é fato. Irmãos e amigos, resultado de uma vida santificada nos leva a desenvolver uma vida de edificação espiritual, crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, para cumprir o que o próprio Pedro diz nos versículos que nós acabamos de ler. Efésios 4:29 e 30, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Nesse desenvolvimento de uma vida cristã, de uma vida espiritual, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós buscamos viver essa vida de santificação que gera um resultado extremamente positivo, conforme o apóstolo Pedro vai dizer lá em cima, no texto que nós lemos, e o apóstolo Paulo vai ratificar isso na carta que escreve para os crentes de Éfeso. Essa vida de busca de santificação, de resultado de santificação, gera paz, muita paz em nós, muita paz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 11, nós já lemos: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, para você viver bem, viver feliz, viver tranquilo. Por isso precisa de Jesus, precisa desenvolver esse processo de santificação, e vai receber e ter uma vida de bênção. 1 Pedro 3, versículo 9, não retribuindo mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Os irmãos viram, e os nossos amigos também, como resultado de uma vida com intimidade com Deus, com uma vida de santificação, gera uma série de circunstâncias boas, e podemos viver bem, viver neste mundo felizes e alegres. Por isso, desenvolva no dia a dia, o cristão, uma vida santificada. E aquele que não tem uma experiência com Jesus Cristo, busque tê-la, porque será abençoado extremamente. Que Deus abençoe.